Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos. Olha só, pessoal, o INSS vai notificar hoje os 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram descontos em seus benefícios nos últimos anos e que, portanto, podem ter sido prejudicados pela fraude dos descontos irregulares. Essas pessoas terão de informar se as operações foram autorizadas por elas ou não para receberem o ressarcimento dos valores. A notificação será feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS, ou seja, o governo vai notificar, vai mandar uma mensagem via, ou a pessoa, vai mandar uma mensagem via o Meu INSS. Não haverá contato por telefone ou mensagem SMS. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem ligar na central de atendimento do órgão, que é o telefone 135. Eduardo Costa, esse assunto do INSS está recorrente aqui no Conversa de Redação, afinal é um assunto importante. E agora o governo dizendo então que vai ser lá por meio de um aplicativo que os aposentados vão fazer essa comunicação. Acho que vale sempre lembrar que é uma comunicação feita por idosos, que nem sempre tem essa habilidade toda com os aplicativos. Eu estou falando da minha experiência própria e acredito que muita gente sabe do que eu estou falando. Lógico, tem muitos idosos que conseguem caminhar bem pelos aplicativos, mas a grande maioria não. Mas é por lá, Eduardo Costa. Agora, se tiver alguma dúvida, precisa ligar para o 135. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, eu quero pedir licença à família mineira, especialmente os pais que estão agora no carro levando os filhos para a escola. Tem muita gente que escuta o Conversa da Nação levando o filho, porque a palavra que eu vou falar é pouco radiofônica, é desagradável, mas eu não encontrei outra no meu limitado vocabulário para definir o que sinto em relação à relação do serviço público brasileiro com quem paga, com o contribuinte. É uma pura sacanagem, Júnior. A relação do serviço público brasileiro com o contribuinte brasileiro é sacanagem pura. É um negócio assim impressionante. Como é que pode um instituto que tem 40 milhões de associados, beneficiários, de gente que contribuiu a vida inteira ou que contribui a vida inteira para poder ter um mínimo de garantia quando precisa, ser tão esculhambado, tão avacalhado? Como é que pode uma providência social, Júnior, que nesse ano está passando de 1 trilhão e que estima-se no ano que vem vai custar aos cofres federais 1,5 trilhão? Gente, eu estou falando de 1 trilhão com T de Tereza. Como é que pode uma instituição dessa não ter o menor controle de auditoria, de comunicação com as pessoas, para poder zelar pelo trocadinho do trabalhador brasileiro que põe uma vida toda lá? Senhoras e senhores, são 40 milhões de beneficiários do INSS. Entre os que recebem aposentadoria, repare esse número, apenas 3.800. 3.800. Vamos fazer aqui 40 milhões, 10%, 4 milhões, 1%, 400 mil, É 0,00001 que recebe o teto da aposentadoria. Ah, Eduardo, esse teto é 15.180? Deveria ser, porque são 10 salários. Eu, por exemplo, aqui na Itatiaia, já contei isso aqui várias vezes. Eu aqui na Itatiaia paguei durante 20 anos sobre 10 salários. Quanto que devia ser minha aposentadoria então, Júnior? 10 salários. 15.180. Mas o teto da aposentadoria na iniciativa privada brasileira hoje é R$ 8.157. E só 3 mil brasileiros recebem isso. Estamos todos canalizados, conduzidos dentro do propina adulto para ganhar salário mínimo. Como é que pode, rapaz, roubarem durante tanto tempo? E você veja que não é esse ou aquele governo. Eu preciso lembrar isso, a turma fala, está passando pano por Lula. Não, Lula é irresponsável por completo. Mas no governo Bolsonaro, eu já disse aqui, vou repetir, tinha um ministro da Previdência que era funcionário do INSS. E ele deixou que isso começasse.
Quando o Lula volta ao governo, que eu sempre digo que não devia ter voltado, devia estar preso pela Lava Jato, quando ele volta ao governo, ele nomeia um cara que já tinha dado errado no governo Dilma. Ele nomeia, porque a Previdência Social, o INSS, Júnior, ele é um galinheiro. Como é que é um galinheiro? É um lugar que você chega ali, eles misturam, faz cocô no lugar errado, então mistura comida, cocô, certo? Mistura água, troca de poleira, aquela confusão. O INSS, eu sempre achei, agora eu tenho certeza, é um galinheiro. E eles puseram uma raposa para tomar conta dele, que é o Carlos Lupe. O cara que 30 anos de rolo. Bom, aí descobre a fraude e 21 dias depois, lá no Congresso, eles estão discutindo para ver se a culpa é do Bolsonaro ou do Lula. Mas 21 dias depois, Júnior, o governo me diz o seguinte: a partir de hoje, eu tenho que dizer que eu não autorizei. E daqui uns dias, acho que uns 10 dias, né? Aí vai ser a vez das empresas provarem que eu não autorizei. Ô, Júnior, eu te pergunto, por que a partir de hoje não são elas obrigadas a provar que eu autorizei? Por que eu tenho que falar primeiro, Júnior? Por que a vítima, por que cabe à vítima o ônus da prova, Júnior? Aí veio algo que você falou, Júnior. Ô, gente, isso é uma covardia. Ô, gente, eu trabalho, eu tenho 2 pós-graduações e um mestrado. Eu tenho quase 70 anos, eu trabalho na rede rádio mais importante de Minas. Ou, se não fosse minhas filhas, eu não tinha entrado nesse meu INSS de jeito nenhum, porque tem que entrar no EGOV, é complicado pra caramba, é prata, é bronze, não sei o quê, aí você cai no INSS. Toda vez que eu vou lá, eu perco a paciência, tinha uma dessas pra me ajudar. Eu não consigo entender aquele trem. Agora eles estão mandando brasileiros, analfabetos, semi-analfabetos digitais que nem eu, entrar lá pra escrever que eu não autorizei. Olha que covardia. Mas não pode ser presencial, porque eu sei, eles não querem admitir, Júnior, que o atendimento presencial do INSS já acabou tem 20 anos. Não existe. Nunca existe. Tem uma agência ali na rua ali, Guaicurus. Olha onde é que tá a agência, né? Na Guaicurus, no Baixo Meretriz. Tem uma agência do INSS ali na Guaicurus, que eu fui lá outro dia, o negócio da minha mulher lá. Tem uma placa lá, funciona de 7 às 11. É tudo fechado, rapaz. E cheio de placa. É proibido maltratar o servidor, cheio de placa contra o servidor. Mas quem não conseguir entrar no aplicativo, Júnior, vai poder ligar no 135. Ô, Júnior, você me ajuda? Ajudo. Quem tá na live vai ver o Júnior me ajudando. Você quer que eu use esse telefone aqui, por antigo? Favor, por favor. Será que eu dou conta? Você tá meio fora de moda. Aqui, ó. Primeiro tem que ligar você. Tá ligado aí, Jonas? Vamos ver se vai dar a linha, peraí, ó. Ô, gente, só pra quem tá no rádio entender, o Eduardo pediu pra eu fazer uma ligação pro INSS, 135, né? É porque é a alternativa de quem não tem aplicativo. Eu não, João? Dando ocupado? Então, peraí, deixa eu desligar, vou ligar de novo, Eduardo. Mais uma tentativa. 0, 1, 3, 5. Vamos ver o que vai dar. Tá no ar? Cadê? Meu Deus do céu. Nada? Não? É isso, Eduardo. Sabe? Um dia eu perco esse meu emprego, que eu vou falar um palavrão aqui. Ô, William Travassos, acabamos de fazer uma tentativa aqui pelo telefone, que é o lugar que você tem que, se não der nada certo no aplicativo, você vai ligar. Mas eu tô vendo que você tá mexendo no aplicativo aí, né? Bom dia. Eu entrei no meu INSS, como o Eduardo falou, né? Você entra pelo Gov, né? E aí é catapultado para esse meu INSS. E aí eu fui lá em mais serviços e aparecem várias opções e realmente as pessoas encontram dificuldade de lidar com o aplicativo. Então, será que a gente não pode repensar esse modelo, né? Uma parceria talvez com as prefeituras, né? Propor um grande dia D de enfrentamento às fraudes do INSS, para fazer uma espécie de prova de vida ou sei lá o que, para ouvir essa pessoa e ela falar assim: olha, a senhora teve um desconto tal, 10 parcelas, e a senhora autorizou isso? Ela vai falar: não autorizei. E lembrando que a empresa, ela vai ter que responder por isso, né? Porque não basta você dizer que não. O INSS vai ter que confrontar com os dados da empresa, até para saber se houve fraude. Olha, aqui não, aqui na verdade tem uma assinatura da senhora, então cada caso é um caso. Agora, o que me deixa inquieto é por que a gente não está fazendo
uma grande mobilização para emplacar essa CPI e pegar todos os pilantras envolvidos nisso. E eu não estou falando só de 2019 para cá, não, porque o volta a dizer, aquele levantamento dos 6 bilhões é de 2019 para cá. Mas isso aconteceu antes. Essa turma tá ganhando dinheiro de forma fraudulenta há quanto tempo, sabe, Júnior? E aí, mais uma vez, eu vejo o governo perdido, né? Sem noção, porque eles se distanciam do povo. Eu acho que, como o Lula hoje tem toda aquela assessoria para fazer as coisas para ele, né? Ele não, eu duvido que o Lula tenha aberto o aplicativo dele para tentar fazer um tipo de simulação dessa. Será que o presidente já ligou para o INSS? Fez o que você fez agora? Eu duvido muito. Então a gente tem que começar a pensar no cara que foi lesado, na senhorinha que foi lesada. E aí, vamos intensificar o pedido por uma CPI. Bora fazer uma CPI e descobrir quem são os pilantras, seja na era Bolsonaro ou na era Lula. Ô Marcelo, deixa eu dar um passo atrás nessa discussão, porque ficou constatado, pelo menos é o que a Polícia Federal disse, que os aposentados estavam sendo roubados. Né? Tava tendo desconto indevido, aí é um nome bonitinho para roubo ou para assalto, como queira. O certo não seria devolver de todo mundo, já que tem um erro nessa história, ao invés de mandar todo mundo lá dizer se autorizou ou não? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia, ouvintes. O certo seria isso, né? Mas como diria o Cafunga, né? No Brasil, o certo é que é o errado. Eu acho que o governo não tem ainda a dimensão de quantas pessoas foram afetadas ou não nesse golpe, né? Pode ser que 9 milhões de brasileiros tenham sido afetados, né? Antes falaram que era 7, agora o INSS está liberando essa consulta para 9 milhões. É complicado, né? É complexo todo esse processo, né? Depois que faz uma coisa errada, para tentar consertar, é muito complicado. Agora, eu entendo que o governo está tentando minimizar o dano, pelo menos minimizar em parte dos aposentados que foram fraudados. E aí tá criando alguns canais que podem, né, diminuir, minimizar esse dano. O do aplicativo, talvez uma pequena parte. Do telefone, a gente tá vendo aí que o aposentado que passou raiva quando foi roubado, vai passar raiva também quando tentar ligar, cair naquelas chamadas de telemarketing, né? Ficar na fila por vários momentos. Então, realmente, é uma situação muito complicada, muito chata. Agora, eu discordo do Edu só o ponto de que o governo deveria ir atrás das empresas para saberem quem foram os prejudicados. Porque se essas empresas elas já mostraram que elas são capazes de fazer uma fraude desse tipo, o governo vai pedir para elas detalharem essas fraudes. Eu acho que isso aí vai ser, como se diz, acreditar demais que essas empresas têm essa capacidade. Eu acho que o governo primeiro tem que falar, olha, você foi fraude, você sentiu que você teve algum tipo de prejuízo? Então vamos reclamar para conseguir esse dinheiro de volta. Eu não sei se o governo confia nessas empresas para fazer esse primeiro passo, sabe, Du? Não, eu não me expliquei direito. Você é a empresa, o Júnior é aposentado. Eu chego e falo assim, Marcelo, me dá aqui, que o governo vai pedir isso semana que vem. Vai pedir, tá no cronograma. Me dá aqui o comprovante que o Júnior autorizou. Não, então é processo, você tem 15 dias para devolver a cadeia. Não é confiar que ela vai informar, é falar, cadê a autorização? Mas se o governo não tem nem os dados dessas empresas, de quantos beneficiados poderiam entregar, entendeu? Ele já fica um impasse gigante. Não, gente, mas ele sabe que ela descontou. Se ela descontou durante anos. Agora, Edu, pra mim o principal... Descontou. Não, presta atenção, Marcelo, porque muita gente... Ela tirou o dinheiro do Se ela tirou o dinheiro do Júnior, ela tem que ter um comprovante que o Júnior autorizou. Só que se ela escondeu esse comprovante? E se ela fez isso de forma fraudada? Devolução imediata, cadeia. Aí que eu acho que aí eu concordo muito com o William, que a gente precisa, além de tentar esse caminho, né, de devolver o dinheiro, insistir nessa CPI. Porque a gente precisa saber quem fez o quê, quem são os responsáveis, tem que convocar os donos dessas empresas para prestarem depoimento, para serem questionados, porque no Brasil eu tenho a impressão, Edu, que a gente vai surgindo um escândalo depois do outro. Hoje já está surgindo aí um novo, né, essa fraude no gov.com.br, e a gente não resolve o escândalo passado. Então fica tudo muito no disse, não disse, e os culpados, quem deveriam realmente ser punidos, acabam empurrando o problema com a barriga. Então essa CPI, ela é fundamental. É fundamental que o Congresso ouça os envolvidos, ouça os acusados, para que eles dêem explicações. Eu sou a favor de toda a CPI. A Dataprev, não é ela que gerencia os dados do INSS? Ela não tem isso? Todas as informações estão no banco de dados. Então, assim, na a empresa teria que ter, né? Não. Então, assim, eu tenho lá o aposentado X, ele tem uma folha de pagamento e eu autorizei, eu tenho um desconto que está registrado na Dataprev.
E a informação para autorização desse desconto tem que estar no sistema também. Então, será que a DataPrev, com toda a sua estrutura de tecnologia, não consegue fazer esse rastreamento? Vale lembrar que a Polícia Federal descobriu que, além das empresas que fraudavam, tinham pessoas envolvidas dentro do INSS, que tinham acesso a esses sistemas. Então dá para esperar tudo. O procurador-geral, gente. O procurador-geral, tal de Vinícius não sei o quê, do INSS, Júnior, ele veio da Advocacia Geral da União. Agora tem outra coisa que eu preciso falar aqui, Júnior. A Controladoria Geral da União, que está aparecendo como boazinha, porque ela e a Polícia Federal fizeram o serviço junto. Como é que eu sou Controlador-Geral da União e não procuro saber se tem Controladoria interna no INSS? Agora, ô Júnior, tem um negócio mais grave aqui, ó. Eu quero antecipar, tá? Que eu tô pedindo ao Marcelo da Fonseca, que é o editor de política aqui, para apurar. Agora, como eu vi isso aí para aí afora, tudo, e como nós temos direito, enquanto brasileiros lesados, de duvidar de tudo e de todos, ô Marcelo, eu quero te pedir um favor. Bota um dos seus bons aí para verificar duas informações que são assustadoras. O ex-deputado Wilson da Fetaeng, Marcelo, ele aparece, uns 20 dias atrás, Júnior, como um dos deputados que votaram medidas facilitadoras para o rombo do INSS. Ou seja, diminuindo o controle dessas entidades, enquanto deputado. Certo, senhor Júnior? Agora, de uns 2 dias para cá, Marcelo, para tudo quanto é lado que eu estou vendo, está falando de um vídeo dele, em que ele recomenda que aposentados evitem relatar aos bancos quaisquer descontos indevidos identificados em suas contas no INSS. Ele teria dito no vídeo, que eu não vi ainda, que deveriam apenas solicitar um extrato bancário e depois procurar no sindicato. Ô, gente, ele disse que o banco costuma jogar o trabalhador contra o sindicato, por isso que ele gravou esse vídeo. Mas essa recomendação, Júnior, vem de alguém que comanda uma entidade sindical sob suspeita. A FETAENG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais, presidida por Wilson, é vinculada à CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, e essa confederação está entre as organizações acusadas de obter autorizações fraudulentas para descontar valores dos beneficiários brasileiros. Ô, Júnior, só falta essa. O Marcelo me contar que o cara que defende os trabalhadores rurais de Minas Gerais está trabalhando a serviço da fraude. Então ele diz que é para tirar um extrato bancário, e ir no sindicato, não falar com o banco e vai no sindicato para conversar. Ou seja, quer fazer acordo dentro do sindicato? Se levaram a parcela dele, então a ideia não é conversar com o banco, é falar com quem? Com o sindicato, pro sindicato assim, não, amiguinho, olha aqui, ó, você tem agora um plano dentário, você tem um auxílio funeral, é isso? O Lula, eu não tenho dúvida, estou afirmando, o Lula colocou a raposa para tomar conta do galinheiro. Agora eu estou perguntando ao Marcelo, que ele é competente, vai me responder se amanhã ou depois. Se, no caso, o Wilson falou com a galinha, vem aqui que eu sou raposo. Edu, essa apuração, né, a gente, né, com certeza vamos fazer. Agora, olha a importância de uma CPI nesse caso. Claro. A gente puxa um fio desse novelo e a gente já vai achando outras pontas. Você quer que eu te fale o que vai acontecer com a CPI? Não, mas... Não, deixa eu falar pra vocês. Vocês já falaram demais. Agora é minha vez de falar. Peraí, agora é minha vez de falar. Ele já sei se falar. O mediador se revelou. Não, calma. Uns deputados de direita vão fazer um monte de cortezinho falando que a culpa é do Lula. Os deputados de esquerda vão fazer um monte de corte para as redes sociais falando que a culpa começou lá no Bolsonaro. No final, vai ter um acordão porque vai sobrar para todo mundo se a CPI vai lá no fundo. Aí o que vai dar? Mais uma vez no Brasil, vamos gastar um dinheiro danado com CPI e vai terminar tudo em mas aí você não vai votar num ladrão. Você não vai votar num cara que estava no esquema. A última vez que eu conversei com o Felipe Nunes, diretor da Quest, ele me falou 92% das CPIs acabaram em nada. E algumas deram um relatóriozinho. Ô, Júnior, é graças a uma CPI que a gente teve a revelação do escândalo do mensalão, por exemplo. E do orçamento é graças a algumas CPIs que os maiores escândalos no Brasil vieram à tona. A gente pode não ter resultados que a gente espera. Mas é preciso, pelo menos, que as CPIs aconteçam pra gente saber o que está acontecendo. A CPI da sanguessuga acabou com o Cabo Júlio, que era um ídolo da polícia. Pelo menos as informações e denúncias precisam vir à tona. Claro que a gente vai ficar frustrado. O povo continua votando em ladrão, em corrupto, Marcelo. Mas aí a culpa é do povo. A gente não tem como mudar o Brasil com uma CPI, mas ela é importante pra gente entender o que tá acontecendo. Juninho, vamos acreditar em Papai Noel. Vai dar tudo certo. Vamos prender todo mundo do INSS por causa da CPI, tá, gente? Mas você, Juninho, achava que estaria vivo para ver alguns ícones da dita esquerda brasileira
Vou me lembrar de alguns aqui, ó. Lindenberg Farias. Como é que chama o senador lá do Amapá? Senador do Amapá? É, lá do norte. Como é que chama? Alcolumbre? Não, sou de esquerda. Casou tem pouco tempo agora. Sei. Olha, Ai, gente. É o líder do governo lá. não sei. O baixinho lá. Guimarães? Não, Zé Guimarães? Não, vamos lembrar. Mas, ó, Humberto Costa, senador histórico da esquerda pernambucana. Rogério Corrêa tá calado, mas tá calado, tá concordando. Lindenberg Farias e esse senador lá, Randolph. Contra a CPI, Júnior. Rodolfo Rodrigues, contra a CPI. Você queria viver, Júnior, pra ver esses caras contra a apuração das coisas no Congresso, Júnior? Na CPI, no caso Odebrecht e tudo, tem o Lindbergh aparecendo numa delação, dizendo que ele recebeu lá 4,5 milhões de reais. O Júnior tem razões de sobra pra ser descrente do jeito que ele é. Mas como eu sou um idiota e eu acredito demais nos outros, vem a CPI. A CPI vai resolver tudo, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e William Travassos.